E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ray Lopes, professor de Geografia, e hoje nós falamos aí com as turmas do 9º ano A e B do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom pessoal, em nossa aula passada nós falamos aí sobre as transformações da produção agropecuária e da urbanização, certo? Hoje nós vamos falar sobre a sociedade urbana industrial e a importância da agropecuária aí no nosso percurso 6, na página 52. Então vou pedir que você pegue o seu livro, abra aí na página 52, para que a gente possa dar início então à nossa aula de hoje. Mas antes, não esquece, se você não está inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal, clica no sininho para receber as notificações e dá aquele joinha em nosso vídeo. Bom pessoal, para entender o que são commodities, hoje nós vamos falar em nossa aula aí sobre sociedade urbana industrial e a importância da agropecuária, Para contextualizar, eu coloquei essa imagem, nessa foto, vocês conseguem observar aí onde está sendo realizada aí uma colheita de uma grande área, essa é uma colheita de algodão, aí no município de Diamantina, no Mato Grosso, e observe aí o uso de máquinas, que estão trabalhando nessa colheita. A gente observa aí uma grande automoção, ou seja, a substituição do homem pela máquina. A mecanização que a gente está vendo aí na imagem, é claro que vai possibilitar aí que a colheita seja feita de forma muito mais rápida, vai ser muito maior, e o tempo utilizado para essa colheita vai ser muito menor, vai ser um espaço de tempo bastante reduzido. Eles vão conseguir então fazer toda essa colheita. Então essas máquinas que estão fazendo esse trabalho, elas estão na verdade aí realizando um trabalho que supostamente seria feito por muitas pessoas. Isso garante, é claro, que a produção ela seja maior, que o preço acabe ficando melhor também, enfim. Essa é uma grande característica que ocorre aí no Brasil, principalmente nessas áreas aí que são grandes latifúndios e tem grandes plantações, E esse aí é um exemplo que fica aqui no Brasil, está relacionado aí à produção de algodão. E o que é que isso tem a ver com commodity e com agropecuária? Bom, a pergunta norteadora hoje é a seguinte: o que é agropecuária e por que a sua importância está se tornando cada vez maior? Bom, a agropecuária é uma atividade do setor primário que reúne atividades de cultivo, criação de animais, voltados para a produção de alimentos, matérias-primas e também para a produção de combustíveis e geração de energia, a chamada biomassa. Na aula passada nós falamos aí sobre biomassa. Biomassa é uma energia produzida através de produtos agropecuários. Como exemplo, nós temos o etanol, que é produzido a partir da cana-de-açúcar, certo? Bom, devido à acelerada urbanização no planeta, houve a necessidade de produzir mais alimentos para atender essa crescente número de habitantes nas cidades. Então, o que a gente observa a nível mundial? Que desde o ano de 1960, somou-se a esse crescimento da urbanização no mundo, toda uma necessidade de aumento da produção do setor agropecuário. E o que é essa urbanização? Bom, esse é um assunto que certamente vocês viram ano passado no 8º ano, E já falamos também em aulas anteriores com vocês. A urbanização é o maior número de pessoas que vão morar nas cidades. Logo, essas pessoas que vão morar na cidade, elas vão precisar de se alimentar, vão precisar de vários produtos que vêm da agricultura e da pecuária, que geralmente vem aí do setor primário. E essas pessoas, elas não produzem esses produtos. Então o que é que ocorre? Ocorre uma maior procura por esses produtos. E as pessoas que vivem no campo, em sua maioria, geralmente produzem alguns produtos que consomem. Já quem vive nas cidades não tem condições de produzir a maioria dos produtos que estão consumindo. Então observa-se isso a nível mundial, e a partir daí a agropecuária ela tornou-se uma atividade cada vez, digamos assim, de maior importância para a sociedade. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, a produção de alimentos ela tem crescido constantemente nas últimas décadas, assim como o comércio internacional também desses produtos. E aqui vocês observam um gráfico que tenta retratar esse aumento, mundo, produção e exportação de cereais em bilhões de toneladas. Essa produção e exportação seria aí quanto foi produzido e quanto foi exportado. Bom, o que é exportar? Exportar a gente já viu em aulas anteriores, que é você vender para outros países, Que tipo de cereais, por exemplo, está se referindo aí? A soja, o milho, o arroz, o café, esses são cereais, Bom, o que é que vocês observam aí nesse gráfico? Que em 1961 a exportação ela não chegava a 500 mil, era bem abaixo, na verdade, de 500 mil, e a produção chegava praticamente aí a 1 bilhão de toneladas.
Já no ano de 2014, a produção chegava aí a aproximadamente 3 bilhões de toneladas e a exportação chegava a quase meio bilhão de toneladas. Então a gente observa que houve um crescente aumento tanto na produção, né, quanto na exportação desses produtos. Mas aí você fica questionando, tá, professor? Mas se as pessoas foram viver nas cidades, menos pessoas estão vivendo no campo, como é que aumenta a produção? Aí nós vamos destacar uma coisa que a gente já discutiu em outras aulas, que inclusive estava na abertura da nossa aula de hoje, né? Que é o que ajuda na produção de alimentos, se as pessoas passaram a morar nas cidades, né? Menos pessoas estão no campo. Bom, aqui vai entrar a questão da tecnologia, né? As inovações científicas e tecnológicas no campo. A automoção, que a gente já falou no início da nossa aula, né? O uso de máquinas que fazem aí o trabalho de 100 pessoas, por exemplo, ao mesmo tempo. Essas máquinas estão colhendo, estão separando os grãos. Então, essa tecnologia, essa mecanização do setor agrícola, da agricultura, é que possibilitam a maior produção desses produtos, dessas mercadorias, certo? Então, assim, todos esses produtos que a gente está falando aqui, não somente cereais, produtos que são utilizados para fazer outros produtos, né? A matéria-prima, exemplo do algodão. Qual a utilidade do algodão? A utilidade do algodão, exemplo, fazer tecidos. Então, indiretamente, ele foi produzido e indiretamente eu estou usando ele todos os dias com as roupas que eu uso. Já os cereais, não. Os cereais, diretamente, eu vou consumir o produto. A exemplo do arroz, do feijão, do milho, né? Ou seja, a nossa vida, a nossa sobrevivência, a sociedade urbana, na verdade, como nós caracterizamos, depende muito da agropecuária. Olha aí a importância dela. E é claro que a exportação de produtos se torna cada vez maior. Bom, e os commodities? O que são commodities? Commodities se refere a mercadorias, né? A palavra commodities significa mercadorias. Como assim mercadorias? Produtos primários, ou seja, bens produzidos pela agropecuária, pela extração mineral, vegetal, pesca. Exemplos de commodities: a soja, o milho, o algodão, o minério de ferro, o cobre, né? Matérias-primas para o setor industrial ou setor energético, enfim. E aí a imagem, vocês estão... nessa imagem aí, vocês têm alguns exemplos disso. Só que os preços desses commodities, eles são estabelecidos em escala internacional, ou seja, nas chamadas bolsas de mercadorias. E o que são essas bolsas de mercadorias? Elas são instituições financeiras que realizam as transações de diferentes mercadorias, principalmente aí de produtos primários, e que tem grande importância no mercado mundial. Exemplo do café, do açúcar, da soja, que são commodities. E aí a sua variação reflete em toda a economia, né? já que são matérias-primas utilizadas aí para a fabricação de diversos produtos. Então a variação desses commodities, elas refletem no mundo todo. Se houver um aumento, por exemplo, do preço internacional de commodities, os produtos vão ficar mais caros, prejudicando todo mundo, né? Todos os consumidores, especialmente aí a população mais pobre, que em geral aí, destina grande parte de sua renda para aquisição de alimentos, vão acabar sendo prejudicados. Então, quando a gente escuta, por exemplo, na televisão, falando que o mercado de commodities está aumentando, eles estão falando dos produtos, certo? O Brasil, por exemplo, é um grande produtor de commodities, e a gente viu isso lá na abertura da unidade 2, né? O commodity do algodão, né? Conforme aumenta ou diminui o preço de commodities, a gente sente então o efeito desse aumento desse produto aqui também. Bom, e a gente tem uma outra questão: mas como é feito e controlado esse mercado mundial? Bom, o mercado mundial de commodities, ele é feito e controlado por um recinto conjunto de trades companies, certo? São empresas comerciais. Essas empresas, elas atuam como intermediárias entre empresas que vendem e que compram. Então elas que tratam, vamos dizer assim, que fazem todas as negociações de venda desses produtos. Elas são chamadas então de empresas transnacionais também, já que elas atuam em vários países e podem influenciar no preço dessas mercadorias no comércio internacional. Elas conseguem influenciar no valor de fretes e transporte desses produtos, certo? Bom, no Brasil, por exemplo, elas recebem muitos benefícios para facilitar a exportação. Hoje em dia, por exemplo, no Brasil elas atuam na comercialização de soja, de milho, de açúcar, de álcool, de café, de outros grandes produtos que são commodities.
Nos últimos anos elas têm atuado aí na aquisição de usinas de açúcar, de álcool e também no financiamento de sementes, agrotóxicos e fertilizantes para o agronegócio. Então assim, elas intensificam nesse comércio dos commodities e atuam muito presentemente no setor primário, né? Setor aí que está ligado principalmente aí à agropecuária. Bom, para vocês terem noção, uma noção melhor aí da importância dos commodities para o nosso país, aqui vocês têm uma imagem, né, com os principais commodities agrícolas exportados pelo Brasil no ano de 2017. E a gente tem como principal aí a soja, né, que vendeu cerca de 25 bilhões de dólares no ano de 2017. Então depois a gente tem o café, tem o algodão, o trigo, o suco de laranja, a borracha. E é claro que muitos desses produtos eles passam pelo processo de industrialização, certo? A exemplo nós temos aí o suco. O suco ele vai ser vendido industrializado, assim como outros produtos que nós temos aqui também vai ser industrializados como matéria-prima para fazer algum produto. E aqui do lado a gente tem duas tabelas, né? A tabela 1 aí dos principais exportadores de commodities agropecuários em 2016, país que mais vende esses commodities, e na tabela 2 a gente tem aí os países que mais compraram, ou seja, são os importadores de commodities agropecuários. A gente observa aí que a União Europeia foi um país, na verdade um conjunto de países, já que ele é um bloco econômico, que exportou cerca de 597 bilhões de dólares. O Brasil, nesse quadro aí de exportadores, o Brasil se encontra em terceiro lugar. Então o Brasil é um grande vendedor, ele exporta commodities agropecuários, ele ficou em terceiro lugar aí em nível mundial. Já com relação aos importadores, o Brasil não se encontra nessa lista, ou seja, ele não compra tantos produtos que vem da agropecuária. E não compra por quê? Porque nós produzimos, a maior parte dos produtos agropecuários que nós consumimos aqui no Brasil é produzido aqui mesmo em nosso país. Então nós não temos necessidade de estar importando produtos agropecuários, certo? Mas ele, em contrapartida, vende bastante. Isso é positivo ou negativo? Claro que isso é positivo. Países que são grandes exportadores de produtos agropecuários, eles se destacam, mas ao mesmo tempo eles vão ficar suscetíveis e vulneráveis à oscilação de preços dos commodities, ou seja, se eles tiverem um valor alto, o Brasil tem uma lucratividade muito boa. Se tiverem um valor baixo, o Brasil vai ter, de certa forma, prejuízos. Então essas características se aplicam principalmente aí, digamos assim, aos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né, que é um país emergente, né, que em geral aí é uma economia que depende tanto da produção de exportação como da importação de commodities. Então nosso país depende muito dos commodities, principalmente aí na agropecuária, mas relacionados aí de certa forma à exportação. Bom, além dessas características positivas e não tão positivas, como realça aí os commodities agropecuários, outra característica que a gente gostaria de citar aqui, que vocês observam aí na figura, está relacionada aí à plantação, né, de soja, que é o uso de terras, certo? Porque grandes áreas vão ser utilizadas na produção de alimentos, né, para ser vendidos internacionalmente. Então essas áreas antes elas eram utilizadas aí na produção de alimentos tradicionais, como o feijão, o milho, a mandioca, né, para atender a necessidade da população local, e com o tempo ela acaba sendo substituída para atender o mercado externo, ou seja, essas áreas passam a ser, digamos assim, integradas ao mercado internacional. Elas vão produzir aquilo que é de interesse do mercado internacional. O Brasil, por exemplo, deve ser considerado aí o fato de que a expansão dessas fronteiras agropecuárias ela está sendo principalmente aí na região centro-oeste, em direção aí ao Cerrado e à floresta amazônica, e acaba que essas áreas acabam ocorrendo um desmatamento acelerado na região, porque devido às grandes produções agropecuárias que existe ali, né, não só na verdade da agricultura, mas também a criação de animais que existe na região. Então isso faz com que grandes áreas de florestas e de cerrados sejam desmatadas para dar início então ao grande agroindústria, né, as áreas voltadas aí para, de certa forma, a agricultura e para a pecuária. Bom, e nessa última figura aí a gente consegue visualizar uma máquina que vai colhendo aí, ao mesmo tempo ela já vai separando os grãos, certo, de cereal. E nesse caso aí,
qual a função da indústria, né? Qual é a função da indústria? A indústria ela vai transformar esse produto que vem da agricultura em diversos outros produtos industrializados, enlatados, empacotados, enfim, esses produtos serão vendidos para a produção da sociedade urbana, para o consumo da sociedade urbana, seja ela nacional ou internacional. Então, é daí que decorre a importância da agricultura para toda a sociedade urbana industrial. Ela é uma atividade muito importante, né? Tem características positivas, como a gente já falou, e tem características não tão positivas, né? E na próxima aula a gente vai estar abordando aí uma dessas, que é o acesso mundial à alimentação. Será que todas as pessoas elas têm acesso a esses alimentos, né? Isso aí é uma questão que nós vamos então estar discutindo aí na próxima aula, quando a gente for falar aí sobre a desigualdade mundial de acesso a alimentos, certo? Mas isso a gente só vai estar vendo com vocês na nossa próxima aula. Então, por hoje a gente fica por aqui. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro e não esqueçam de responder a nossa atividade proposta. Tchau, tchau e até a próxima aula.